Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre um dos meus primeiros vídeos aqui no canal, que foi ano passado, né? Não faz tanto tempo que eu comecei a fazer vídeo no YouTube só em 2024, então não faz muito tempo esse vídeo. Mas é um vídeo que eu tinha intitulado de 22 livros antes dos 22 anos. Eu vou fazer 22 anos agora em abril. Faltam, né? Hoje é janeiro, então faltam mais ou menos 3, 4 meses. Eu li 2 livros dessa lista que eu tinha criado em abril do ano passado. Como eu sei que eu não vou conseguir ler 20 livros, né, nesses 3, 4 meses, porque alguns desses livros eu nem tenho ainda em mãos, eu decidi fazer uma leve mudança para ser 25 livros antes dos 25 anos. Porque aí eu tenho, né, mais 3 anos à frente para conseguir ler realmente todos esses livros. Ninguém se importa, né, no caso de eu estar fazendo essa mudança. E também eu fico com essa sensação, tipo, eu tô trapaceando, mas problema meu. E antes de começar a falar dessa lista, eu queria falar que, em primeiro momento, a minha ideia de gravar esse vídeo é pegar aqui no meu Maratona App, porque pelo Maratona App eu criei uma estante com esses 22 livros e mostrar pra vocês as mudanças, tanto do nome da estante, né, porque agora não vai ser mais 22, vai ser 25, e também os livros que eu quero acrescentar no lugar. Só que, como eu sou muito ruim de edição, e eu vou gravar a tela aqui e ver se eu consigo juntar eu falando com a tela, então talvez tenhamos um leve erro. Mas eu vou tentar, né? Minha primeira tentativa. Antes de começar, né, falar um pouco sobre esses 25 livros, quais 3 livros eu vou adicionar e assim por diante, me apresentar, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Lelê. Eu sou autora de um livro que é A Canção do Luar, que é um livro inspirado na história da Malévola. Tenho escrito livros já faz algum tempo e ano passado foi a primeira vez que eu consegui efetivamente terminar e publicar um. E eu quero continuar com uma carreira de escrita, com uma carreira como autora, uma carreira dentro do universo literário. Então, caso você se interesse por escrita, se interesse um pouco por rotina, por livros em geral, me siga, tanto aqui, tanto em outras redes sociais. Vamos começar, né, todo esse novo trajeto de escolher os livros. Vou começar aqui a gravar a tela do meu iPad. Mas descendo aqui, nós temos as minhas estantes no Maratona App. Quem sabe, se vocês quiserem, eu faça um vídeo mostrando melhor essas estantes, porque eu gosto muito de usar o Maratona App e, sinceramente, eu sinto que eu fui muito criativa nas estantes que eu criei, então talvez eu queira, né, compartilhar depois com vocês quando der. No momento, vocês estão vendo a estante antes da minha edição, então tá aqui os 22 livros antes dos 22 anos. Então a gente já vai começar, né, mudando para 25 livros antes dos 25 anos. Aí, quero ler 25 livros antes de fazer 25 anos. A proposta principal, né, desse desafio, na verdade, foi porque eu acho que eu cheguei numa fase da minha vida onde eu não sei mais qual é o meu gosto literário oficial. Eu vou mudar também a cor, eu acho que funciona mais amarelinho. Uhum. Eu não sei mais que tipo de livros eu gosto, quais tipos de livros eu não gosto mais e assim por diante. Então eu sinto que eu preciso tentar explorar, né, novos gêneros literários. E isso daqui foi um meio de eu, né, conseguir, de eu tentar, enfim. Antes, já tenho 3 livros que eu quero pôr para adicionar, mas eu também quero alterar alguns livros que eu escolhi em primeiro momento. Os 3 livros que eu quero adicionar é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, Avesso da Pele, do F. Tenório, Violeta, da Isabel Allende, e também 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Mas tem alguns livros aqui que eu já quero alterar, que eu quero tirar dessa lista, porque eu acho que. Porque eu não quero mais, né? Então vamos primeiro adicionar os livros. 100 Anos de Solidão. Ai, esse vem. Ah, é. Esse daqui, eu inclusive já comprei o físico dele, tava R$ 35 e eu comprei ontem. Aí tá aqui. 100 Anos de Solidão. Aí vamos para Avesso da Pele. Eu nunca li nada de Avesso Tenório, então por isso que eu precisava fazer isso. Eu tô sem óculos e aqui às vezes dá uma bugada. Então, perdão. Eu não li nenhum livro do Avesso Tenório. Eu também não li nenhum livro do Itamar Vieira Júnior. Eu também não li nenhum livro da Clarice. Eu me sinto uma péssima brasileira. Então, um dos motivos de eu estar tão empenhada em pelo menos ler esses livros nacionais é porque eu sinto
que todos os brasileiros têm que ler esses livros. Por que não tá indo? Então tá, Vez da Pele. Como eu tava falando antes de ser interrompida várias vezes pela minha internet, eu acho que tem autores, tanto mais antigos, né, como os clássicos, que a gente tem que dar tipo, não a opção, né, mas a gente tem que tentar ler. Não a gente no geral, mas eu sinto que eu preciso fazer isso. Então, eu selecionei alguns que eu sei que são muito importantes e também, hoje em dia, autores que também têm tido uma importância muito maior. E aí eu acho que é por isso que eu preciso ler a Clarice, eu preciso ler de novo Dom Casmurro, não Dom Casmurro, mas eu preciso ler de novo algum livro. Preciso ler algum livro de novo do Machado de Assis, porque o único que eu li foi Dom Casmurro, mas faz muito tempo. E foi com um propósito que a minha escola fez, de, tipo assim, a gente ia julgar o caso do Bentinho e da Capitu, literalmente no tribunal, como se traição, né, fosse um fosse um crime que gerasse pena. Aí eu lembro que eu fui advogada da Capitu. Então eu tive que ler o livro pra provar que a Capitu não traiu o Bentinho. Tipo, isso foi uma das coisas mais legais que a minha escola já fez. E eu li o livro, mas é tipo assim, eu li uma parte do livro, porque como o livro é narrado totalmente pela visão do Bentinho, como eu seria advogada de defesa da Capitu, eu não podia pegar a visão única dele, né? Então, tem um livro do Fernando Sabino que chama Olhos de Capitu. Peraí, vou pegar porque eu tenho aqui. Então, como eu tava falando, a minha professora na época tinha conversado isso comigo, e no caso eu falei pra ela, mas pô, como eu vou defender uma pessoa, sendo que o único ponto de vista que eu tenho é da pessoa que tá acusando ela, né? Então ela tinha falado pra eu ler Amor de Capitu do Fernando Sabino. Eu lembro de ter lido, eu lembro de ter ganho o caso, tá? A Capitu não traiu o Bentinho, pelo menos naquele tribunal. Mas eu não lembro de nada dessa história agora, pra ser bem sincera. Eu li faz uns bons anos, e eu não sei até que ponto realmente eu li o livro inteiro. Então eu sinto também que o Machado de Assis é um livro que eu tenho um autor que eu tenho que ler, o Paulo Coelho, a Clarice Lispector, qual mais eu pus aqui? O Itamar Vieira Júnior, a Conceição Evaristo, então, aqui Olhos d'Água. Por que só aparece o audiobook dele? Tudo bem que eu só tenho a versão do audiobook, mas eu queria. Vou colocar aqui. Então, tem esses autores que eu sinto que eu tenho obrigação de ler, sabe? Então, enrolei. Tá aqui A Vez da Pele, 100 anos. Aí eu vou pôr Violeta também, porque eu quero muito ler um livro da Isabel Allende. Eu tava pensando em ler A Casa dos Espíritos. Só que eu fiquei muito em dúvida e eu tenho o audiobook de Violeta, mas eu queria o livro físico, ou o e-book também, mas ele tá mais caro, né? Então, no momento, a gente tem 26 livros, e aqui eu vou vir tirar alguns que eu acho que não combinam mais com o que eu quero pra Letícia daqui a alguns anos. Então, o primeiro deles que eu vou tirar é Eu Queria Morrer, mas no céu não tem. Book, eu não sei falar. É um livro que eu ainda quero ler, mas eu não acho que ele se encaixa mais nessa lista. Eu queria tirar Cleópatra e Frankenstein, mas eu queria tirar porque eu queria pôr o das Irmãs Blue, porque entre a história das Irmãs Blue e da história do Cleópatra e Frankenstein, eu acho que eu me identificaria muito mais com a história das Irmãs Blue. Só que então eu queria trocar, não tirar. Então pra trocar eu teria que tirar. Então, eu vou tirar Nós Dois Sozinhos no Éter, mesmo que tenha sido um dos dois livros que eu li. Eu acho também que ele não se encaixa mais na proposta que eu tô querendo, né, pra mim, pra ler. Então aqui nós vamos fazer uma troca. Deixa eu mover. Então, eu vou colocar aqui As Irmãs Blue. Físico. Então tá, agora nós temos os 25 livros para ler antes dos 25 anos. Será que eu quero tirar mais algum? Porque eu queria colocar Dom Casmurro aqui nessa lista. Também queria colocar Clara Enigma. Mas aí eu não sei mais qual deles eu teria que tirar. Tipo assim, eu não me sinto mais tão afim de ler, por exemplo, Little Women. Tipo, eu quero ler, mas eu não sei se é pra essa lista. Antes que o Café Esfrie é um livro que não sei também. Ai, ai, tá. Então eu vou tirar Antes que o Café Esfrie. Eu vou colocar Clara Enigma. Não vou colocar o. Acho que a gente precisa. Tudo bem que já tem um livro de poesias que é da Peso do Pássaro Morto, né? Mas. Eu tenho essa versão aqui em casa, bem velhinha, que eu tenho que usar máscara, porque ataca minha rinite. Vamos dar mais uma olhada para ver nesses livros. Ó, esse livro aqui, que é A Biblioteca dos Sonhos Secretos, eu tinha posto
Mas hoje em dia eu não sei mais se realmente é um livro que eu quero ler. Eu lembro que eu tinha visto a recomendação de alguém falando que era muito bom, um monte de coisa. Mas eu não sei. Eu vou deixar, na verdade. Tá, eu acho que eu escolhi oficialmente os 25 livros pra ler antes dos meus 25 anos, os quais eu prometo realmente ler nesses 3 anos até eu completar 25. Os motivos específicos da escolha de cada um desses livros, agora é um toque mais pessoal, eu acho que eu vou tentar falar um pouco realmente, porque eu acho que eu nunca cheguei a falar o motivo da escolha de todos esses livros em específico, tipo, cada um em específico. A ideia aqui sempre foi ler, começar a ler livros que me desafiassem e saíssem um pouco da minha zona de conforto, porque os únicos livros que eu li era fantasia e às vezes romance, e aí hoje em dia até eu estou nesse debate de quais livros eu realmente gosto. E também eu sei que a literatura pra mim sempre foi uma forma de escapismo, e hoje em dia eu sinto que tem que ser mais do que isso pra mim. Eu não tenho que ler livros só pra escapar da realidade, eu tenho que ler livros pra realmente enfrentar elas em alguns pontos. Então aqui tem alguns livros que eu acho que vão fazer com que isso aconteça. Então vamos começar pelo. Vou começar dos últimos aqui, porque eu acrescentei livros agora, né? Então, A Vida Invisível de Eddie LaRue. É um livro de fantasia, né? Tipo, é um fantasia. Fantasia. Eu comecei a ler ele, eu li quase 40%. Na verdade, eu ouvi o audiobook dele. É um livro que me causou muito gatilho. Essa ideia, na época, né, quando eu comecei a ler, essa ideia de ser uma pessoa onde ninguém lembra de você. Então eu acho que esse livro tem essa importância exatamente por isso, de eu enfrentar um gatilho que eu tive ao ler esse livro, da sensação de não ser vista, né? Porque a história da Erin LaRue é que ninguém lembra dela. Se ela entra num cômodo, ela conversa com você, mas no momento que ela sai, você não sabe mais quem ela é. E a sensação foi muito ruim pra mim quando eu li. Tipo, me deu um pânico muito grande. E às vezes eu acho que a gente, apesar de ter livros que causam gatilhos que a gente tem que largar, né? Porque não vai fazer bem. Eu acho que tem alguns que a gente precisa tentar descobrir o porquê que é um gatilho, né? E por isso que existe trazer eles pra terapia quando isso acontece. Então, o próximo livro é Aurora, O Despertar da Mulher Cansada. Eu comprei esse livro na Bienal, eu descobri que é nacional, eu não sabia. E esse livro sempre foi recomendado como história de mulher maluca, sabe? Tipo, pra essas loucuras assim. Então, eu escolhi esse livro por esse motivo. Nós temos aqui a Biblioteca dos Sonhos Secretos. Esse livro eu acho que foi um dos começos daquele literatura de cura, aquele livro agora que tem um monte de gatinhos. Pelo que eu me lembro da sinopse desse livro, é um livro onde você lê é um livro onde fala de uma biblioteca, né, ou uma livraria, onde você vai ser apresentado a um livro que você precisa ler naquele determinado momento da sua vida. Aí eu não lembro se você escolhe sem querer, ou se é uma coisa meio mágica, ou se é uma pessoa, mas eu sei que tem essa vibe. E eu achei muito interessante essa ideia de que às vezes a gente tem que ler livros em momentos certos. É claro que a gente não tem como saber, né? Às vezes a gente não sabe sobre história, às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acredito que tem, assim, momentos certos de algumas leituras que fazem com que seja um impacto maior. Então a ideia de trazer isso dentro de um livro, onde livros causam isso, eu acho muito interessante. Então ele ficou nessa lista, ele entrou nessa lista por esse motivo e eu quase tirei ele agora, mas eu decidi manter. Então nós temos também A Filha Perdida de Helena Ferrante, que agora é o único livro realmente que eu li nessa lista. Eu nunca tinha lido nada da Helena Ferrante, eu tenho muita vontade de ler, né, a tetralogia da Amiga Genial, mas eu decidi pôr por esse livro por ser um filho único, por ser um livro único. E esse livro eu achei muito, muito bom. Eu acho que traz um negócio de maternidade, da mulher, né, que tem essa mãe, essa moça, né, essa mulher dos seus 40 e poucos anos, que foi mãe de 2 filhas, que teve um relacionamento que acabou, e ela vai relembrando de como foi o momento da gestação, ela como mulher, ela como mãe, ela como filha, observando uma outra família em uma praia. Então, tipo, vendo a relação mãe e filha de uma outra família, e ela vai relembrando dela. Eu achei o livro muito bom, assim, eu achei muito interessante as escolhas de palavra. E depois eu fui descobrir que a Helena Ferrante é um pseudônimo, que talvez a Helena Ferrante seja um homem, mas eu escolho negar. Aí depois teve Primeiro Eu Tive Que Morrer. Tanto Primeiro Eu Tive Que Morrer, como Vamos Falar Sobre Amor, e também tudo que eu sei sobre amor, dá pra perceber nessas questões, que é sobre o amor. Eu acho que o amor romântico, amor de relacionamentos, amor de qualquer tipo de relacionamento também, né? Mas o amor romântico é algo que me fascina e me amedronta também. Tipo, eu tenho
essa sensação de que eu não conheço, eu não sei o que é direito, mesmo tendo um relacionamento já faz um tempo. E também esses outros tipos de amor que existe, além do amor romântico, né? O amor entre fraternal, amor de amizade, essas coisas. Então, esses 3 livros foram escolhidos com esse propósito de falar sobre realmente o amor, para ver, já que é algo que me assusta e me fascina ao mesmo tempo, para ver para eu realmente confrontar. Aí seguimos para a Metamorfose do Dostoiévski. É um clássico que eu escolhi aqui, dentre esses, eu acho que é o clássico esse Little Women, né? São clássicos gringos, praticamente. Eu tenho essa curiosidade de ler Dostoiévski. Eu podia ter colocado Noites Brancas, mas escolhi esse porque ele tava no Kindle Unlimited. Eu acho que além disso teve uma outra significância por trás, mas agora não vou me lembrar. Aí depois temos Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro eu tinha comprado ele numa livraria. E eu lembro de ler a parte de trás da capa e eu fiquei tipo, esse vai me destruir, esse vai me fazer, vai me fazer chorar, tal. E quando eu criei essa lista foi exatamente por esse propósito de porque eu tinha sentido ele logo, tinha sentido essa sensação de mudança logo quando eu li a parte de trás do livro. Então, tipo, eu falei, tem que pôr ele nesse, né, aqui nessa lista que eu tô criando. E também porque a Carla Madeira depois virou um puta de um sucesso. Aí nós temos Véspera, nós temos outros livros dela, inclusive, acho que é Véspera, que vai ser, vai ter audiovisual, que já tem até a Bruna Marquezine no elenco. Então, tipo, ela cresceu muito desde que eu comprei esse livro há uns 2, 3 anos atrás. Não, ela já era grande, né, mas ela, pra mim, o impacto dela mostrou maior quando eu via mais falando sobre ela. E eu preciso ler um livro da Carla Madeira. Aí nós temos Água Viva, da Clarice. Eu nunca li nada da Clarice. Pelo que eu lembro quando eu tava pesquisando, Água Viva acho que era um livro que era bom começar. Não lembro se era esse ou se era outro, mas esse livro tem no Kindle Unlimited. Temos Pessoas Normais, que foi um sucesso muito grande. A Sally Rooney é uma autora que, tipo, sempre foi muito falada. E Pessoas Normais eu acho que foi o primeiro impacto, porque veio pro audiovisual, né? Então veio pra mim como um impacto maior dos livros dela. Hoje em dia eu sei que é intermezzo, porque virou um hype muito grande. Mas eu continuo com Pessoas Normais, porque eu acho interessante algumas coisas que eu já ouvi falar sobre esse livro, e também sobre o filme. Aí temos O Alquimista, do Paulo Coelho. Nunca li nada do Paulo Coelho. Preciso ler coisa do Paulo Coelho. E eu acho que o Alquimista é o, na verdade, que eu mais conheço. Então foi por isso que eu escolhi. Peso do Pássaro Morto, Aline Bay. Eu já fui confirmar se era Bay ou May. Eu li ano passado, ano retrasado, na verdade, o livro A Coreografia do Adeus, que também é da mesma autora. Eu achei muito, muito bom e muito pesado o livro. E O Peso do Pássaro Morto, ele ganhou, se eu não me engano, o Jabuti também. E foi um livro de estreia, eu acho, da Aline Bay. E essa sensação que esse livro, o primeiro livro dela trouxe foi muito pesada, mas foi muito boa. E também eu gosto do jeito que foi escrito. Eu gosto do jeito que ela escreveu tanto a Coreografia da Deus, como eu sei que ela escreveu O Peso do Pássaro Morto, que é através de poesias. Ela conta história através de poesias. Eu acho isso maravilhoso. E eu sei que esse livro tem um tom mais pesado. Eu acho que também tem a questão de abuso, essas coisas. E eu sei que vai virar um audiovisual. Eu descobri recentemente. Aí esses outros 2 livros eu já falei, né? Vamos falar sobre amor e tudo que eu sei sobre amor. Aí vamos para o Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Eu já li o Hibisco Roxo. Eu também já li quando aquele Sejamos Todos Feministas, que é um livro curtinho, que na verdade foi uma transcrição de um TED Talk da Chimamanda. Foi o primeiro contato que eu tive com ela. E aí depois eu li o Hibisco Roxo. Foi um livro maravilhoso. E é um livro que eu quero reler, inclusive, porque ele é simplesmente muito bom. E o Meio Sol Amarelo é da mesma autora. Eu não sei muito sobre a sinopse desse livro, mas era um dos livros dela que eu queria ler, e também tem aquele que é Americana, mas esse a minha avó tinha na casa dela e eu peguei pra mim, então eu vou ficar com esse. Aí temos Torturado, do Itamar Vieira Júnior, eu sinto que é uma questão nacional, entendeu? Ler esse livro, então tá aqui. Little Women, eu vi o filme da Greta, né? Eu vi o filme da Greta no começo do ano passado, é, e foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, e eu sinto que eu preciso ler esse livro. Infelizmente, eu comprei, infelizmente, barra felizmente, eu comprei a edição em inglês por R$ 10 na Bienal desse ano, e é um livro que tem o inglês clássico, né, o inglês complicado, o inglês de 1800 e pouco, então é uma leitura muito devagar,
e eu deixei um pouco o livro de lado. Temos Babel. Eu já tinha lido o livro da Kwang, que é o The Pop War, mas eu só li o primeiro livro da trilogia. Eu amei aquele livro, é muito pesado. Tem uma cena em específico que ficou gravada no meu cérebro. Eu lembro exatamente, tipo, das palavras do livro. Tipo, sabe, eu lembro da página do livro enquanto eu li. Eu lembro daquela sensação horrorosa que eu senti quando eu li, porque é muito pesado. Tanto a trilogia da Papola quanto Babel tem esse. É uma ficção histórica, né? Conta sobre problemas sérios que aconteceram de um jeito na trilogia, né, do The Pop War mais mágico, muito entre aspas. Mas no quesito de, tipo, ser um. Tem magia, né? Tem essas coisas, mas foi tratado de uma história real, que foi o que aconteceu com a China. E aí no Babel tem essa questão do menino também, que é um menino chinês, dentro de Oxford, fala muito sobre a questão da Inglaterra com a prata, a Inglaterra sendo uma colonizando e, no caso, invadindo tantos territórios. E essa história da colonização me pega demais, de todas, né? Tipo, a Europa colonizando. E recentemente me deixou com mais raiva depois da nomeação, tantas nomeações que o filme Emília Pérez teve, porque, pelo amor de Deus, é a porra de um francês contando a história, contando uma parte de algo que acontece ou aconteceu no México. Tipo, dá uma raiva muito grande falando sobre coisa que ele não entende, com o elenco inteiro norte-americano. E sim, um pouco da minha raiva é porque esse filme ganhou o Globo de Ouro no lugar do Ainda Estou Aqui, sendo que esse livro tem boa parte da. Pelo que eu sei, né? Porque eu não vi, que é inglesa. Gente, o elenco inteiro é norte-americano, sabe? Vai tomar no cu. Enfim, resumindo. Próximo. A Redoma de Vida da Silva Plath. Eu sei que esse livro foi. Tipo assim, é meio que baseado na história da Silva Plath, só que como se ela tivesse tomado escolhas diferentes, que ela não tomou, mas que aí ela viveria uma vida feliz, assim, uma coisa parecida com isso, só que a autora, depois que terminou de escrever esse livro, ela se mata. Eu sei que tem umas problemáticas da Silvia Plath que eu descobri depois, que eu incluí esse livro na lista e depois também que ela morreu. Quando eu fui ver um vídeo que eu não lembro se era do Paulo Hart, se era de outra pessoa, mas eu sei também que tem uma questão por trás de que tanto a Silvia Plath como também uma outra mulher que foi casada com o ex-marido da Silvia Plath também se mata, e eu acho bizarro isso. Então, enfim. Aí agora eu acrescentei esses livros novos. O primeiro foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Primeiro porque eu quero ler mais livros da América Latina. Tanto esse quanto o Violeta, né, são livros da América Latina. O Gabriel Garcia Marques é colombiano. A história também tem esse negócio da Colômbia. E quando foi passando, porque agora teve a série que saiu na Netflix, muita gente comparou o livro com o filme Encanto. A série, né, com o filme Encanto. Algumas coisas eu achei lindo. E eu quero ler mais literatura latino-americana, então eu escolhi e eu já comprei o livro, inclusive. A Violeta também tem esse mesmo motivo. A Isabel Allende, ela nasceu no Peru, pelo que eu li na biografia dela, mas tá falando que ela é chilena. Porque ela tem a nacionalidade chilena. E ela fala nas histórias eu sei que pelo menos nesse livro e também no livro do Caso dos Espíritos ela fala sobre o Chile mesmo, durante o Chile. Eu acho que não acredito durante a ditadura ou as partes assim do Chile. E preciso, quero muito ler. Vamos continuar A Vez da Pele de Jefferson Tenório. Primeiro que esse livro foi banido de algumas escolas, né? Foi censurado. E automaticamente na minha cabeça vai, se um livro é censurado por tratar de um assunto que incomoda, não só incomoda, mas um assunto que, como eu vou falar, brancos preconceituosos não vão gostar, é um livro que automaticamente eu tenho que ler. Então ele tá nessa lista por isso. Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Conceição é uma mulher, assim, enorme e eu me sinto muito burra de ainda não ter lido nenhum livro dela. Então, tá aqui. Aí as Irmãs Blue eu coloquei no lugar de a Cleopatra Frankenstein, a mesma autora da Coco, porque ela teve um hype muito grande e eu tenho essa curiosidade, mas eu acho que Cleopatra Frankenstein é muito mais pesado no quesito de relacionamento. Eu acho mais interessante quando pega relacionamento de irmãs, porque eu quero ler isso porque eu tenho duas irmãs mais novas, então eu tenho essa sensação de irmãs, né? Tipo, não sei explicar. Por isso que eu preferi isso. E depois eu coloquei Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Ele é um coleção de poemas. E quando eu tentei prestar pra FUVEST, eu li alguns livros de poema. Eu li do Carlos Drummond, que é o. Ah, não vou lembrar agora, mas é o Capim Azul.
E aí também eu li Fernando Pessoa e eu achei interessante ler esse livro de poesia, então por isso que veio parar nessa lista. Agora que eu percebi que eu falei pra cacete, tem 24. Porque eu tirei um. Tá 24, gente. Tem faltando um livro. Ai, qual livro que eu vou pôr? Eu vou colocar Dom Casmurro. Apesar de eu achar o Bentinho insuportável. Eu não sei qual edição eu vou pôr, porque a edição que eu tenho eu não gosto. Não gosto mesmo. Então eu vou colocar. Depois eu vou procurar mais certinho, mas eu vou botar essa por enquanto. Bom, esses foram os 25 livros que eu escolhi pra ler antes dos meus 25 anos. Esse ano eu faço 22. Então, teoricamente, eu tenho lá uns 3 anos pela frente. Eu espero que a edição desse livro dê certo, porque eu vou ter que fazer da tela que eu gravei e juntar com isso aqui. Eu espero que eu consiga fazer isso, porque eu sou uma pessoa meio burra nessa questão de edição. Mas eu vou aprender. Eu vejo vídeo no YouTube. Mas é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Me contem quais livros vocês já leram dos livros que eu selecionei, né, nessa lista. Se tem algum livro que você tem vontade de ler nessa lista, quais motivos. Se você também tem vontade de criar uma lista nessa vibe. E eu sei que é engraçado porque agora tem muita gente criando 25 livros para ler em 2025, mas eu tenho essa experiência própria que eu não consigo ler. Fazer uma TBR para ler em um ano, porque eu sou uma pessoa que é muito de momentos. Apesar de estar tentando ler cada vez mais os livros que eu comprei, tanto físico quanto e-books, sendo um maior foco, ainda assim eu sou uma pessoa que precisa estar no momento certo para ler certos livros. Eu preciso ter esse feeling, né? Então não dá para eu escolher 20 livros para ler em um ano. Eu escolhi 5 livros para ler esse ano, que foram, tipo, livros que eu tenho mais vontade de ler. Muito obrigada por assistir até aqui. De verdade, eu tô tentando cada vez mais criar mais conteúdo pra cá. E eu espero que dê certo. Então é isso. Beijinhos.